A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. 22 de novembro, sexta-feira. Em abril deste ano, ao criarmos no YouTube o canal Teologia em 7 Minutos, T7M, começamos a compartilhar diariamente, às sextas-feiras, um estudo sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Dentro das 4 leis da interpretação criadas para estudar o livro das Revelações, buscamos evidenciar uma visão exegética e pentecostal de uma forma rápida e direta. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que se inscreveram em nosso canal, curtiram, comentaram e compartilharam os vídeos. Neste último vídeo estudaremos sobre as admoestações e as promessas finais de Apocalipse 22. Preparados? Vamos em frente então. O capítulo 22 encerra a visão apocalíptica com a promessa da restauração completa e definitiva de toda a criação. Esse capítulo é rico em simbolismo e promessas, e em uma perspectiva exegética e pentecostal, enfatiza a consumação dos tempos, a plena redenção dos salvos e a presença eterna de Deus entre o seu povo. O texto central para entendimento da escatologia cristã nos revela detalhes sobre a Nova Jerusalém e a vida eterna. Vamos explorar cada parte desse capítulo e relacioná-lo com passagens de outros livros bíblicos para dar suporte e autenticidade à análise. Os 2 versículos iniciais começam dizendo: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma árvore da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações." O rio da vida simboliza a fonte eterna da vida que flui diretamente de Deus e de Jesus Cristo, o Cordeiro. A água pura representa a vida que é dada ao povo de Deus, livre de qualquer contaminação do pecado. Essa descrição ecoa com a visão de Ezequiel 47, 1 a 12, onde o profeta também vê um rio que flui do templo e traz vida por onde passa, tornando as águas salgadas, saudáveis e férteis. Em João 4,14, Jesus promete: "Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Este rio representa a presença contínua do Espírito Santo, essencial para a tradição pentecostal, que interpreta o Espírito como fonte de vida e poder de Deus no meio do seu povo. A árvore da vida simboliza a plenitude da vida eterna que Deus provê. Ela também foi mencionada no Jardim do Éden, em Gênesis 2:9 e 3:22. Mas, após o pecado de Adão e Eva, o acesso a ela foi retirado. Agora, na Nova Jerusalém, o acesso à árvore da vida é restaurado, simbolizando a redenção completa e a comunhão eterna com Deus. Esse retorno à árvore da vida indica o cumprimento do propósito original de Deus e se relaciona com a promessa de que o homem será finalmente restaurado e viverá em comunhão direta com Ele, livre do pecado. Para os pentecostais, isso reafirma a esperança da vida eterna e da glorificação prometida aos salvos, como descrito em Romanos 8:30 e versículo 3, que diz: "E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão." A declaração de que nunca mais haverá maldição remete à libertação do pecado e suas consequências, que foram introduzidas em Gênesis 3:17 a 19. Em Cristo, a maldição é removida completamente, conforme visto em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Esse aspecto é fundamental para a visão pentecostal, que enfatiza a vitória de Cristo sobre o pecado e o poder de Satanás. Na Nova Jerusalém, a presença de Deus é perfeita e completa. Onde está o seu trono, não há lugar para a maldição. Esse estado de liberdade é o destino final dos santos restaurados para sempre. No verso 4, lemos o seguinte: "E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome." Ver a face de Deus era algo impossível no contexto terreno devido à sua santidade, como vemos em Êxodo 33:20. "Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá."
Entretanto, Apocalipse 22 revela que os salvos, purificados e redimidos terão acesso divino à presença divina, em um relacionamento de proximidade. Na teologia pentecostal, essa visão de Deus é considerada a culminação da experiência cristã, pois é a promessa da plena comunhão e presença de Deus. O selo do trono de Deus na testa simboliza a identidade e propriedade de Deus sobre os seus servos, lembrando-nos de Apocalipse 7,3, onde os servos de Deus são selados como seus. Os versículos 7, 12 e 20 afirmam que Cristo breve voltará. Aleluias. O verso 7 diz o seguinte: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. As repetidas afirmações de que Cristo virá em breve reforçam a urgência e o encorajamento para que os crentes permaneçam fiéis. Esse desejo e expectativa pela volta de Cristo é central na fé pentecostal, que enfatiza a iminência do retorno de Jesus e as necessidades de viver em santidade. Em Mateus 24, 42 a 44, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O chamado à vigilância é um tema constante na escatologia pentecostal, que incentiva os crentes a viverem com esperança e perseverança e prontidão. Por fim, o verso 17 afirma o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome da água da graça da vida. Este convite final à salvação demonstra o desejo de Deus para que todos se arrependam e recebam a vida eterna. A igreja, representada aqui pela esposa, em união com o Espírito Santo, convida todos a participarem dessa graça. É uma expressão do amor e da misericórdia de Deus, que ecoa a promessa de João 7, 37 e 38, onde Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Para a visão pentecostal, esse convite é central. É o Espírito que move a igreja a clamar e a chamar para a salvação, enfatizando o papel da evangelização e a ação do Espírito Santo no mundo. A graça é oferecida gratuitamente, e isso ecoa a visão pentecostal do batismo e dos dons do Espírito Santo, que também são dados gratuitamente aos crentes para fortalecimento da fé e serviço a Deus. Apocalipse 22 conclui a revelação de forma triunfante, prometendo o retorno de Cristo, a consumação da criação e a restauração total dos salvos. Na perspectiva pentecostal, esse capítulo é um grande consolo e esperança, pois aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e para a vida abundante que Ele preparou. A promessa do Espírito e da esposa reflete a contínua obra do Espírito Santo, que age tanto na purificação da igreja como no convite ao mundo para a salvação. Em suma, Apocalipse 22 é um convite à fidelidade, à esperança e à perseverança. O chamado de Cristo para que guarde as palavras da profecia nos lembra de permanecer firmes até o fim, aguardando a vinda gloriosa dele. Para os pentecostais, é o capítulo que cerra a esperança da vinda da segunda vinda de Cristo e da vitória completa que ele dará aos seus. Chegamos assim, meus irmãos, ao final do estudo de todos os capítulos do Apocalipse. Todos os vídeos estão disponíveis em nosso canal para que você possa rever, curtir e compartilhar com seus contatos. Fique com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.